E a gente começa aqui falando sobre eleições, pesquisa, cenário político maringaense. E preste atenção nessa informação que eu vou trazer para vocês de uma pesquisa que saiu hoje, que traz aqui um cenário, possivelmente, né, dos que estarão disputando a Prefeitura de Maringá. O Paraná Pesquisa divulgou nessa quarta-feira, dia 27, os dados mais recentes sobre o cenário político de Maringá para a disputa eleitoral da Prefeitura para o ano que vem. Em todos os cenários avaliados, o ex-prefeito Silvio Barros aparece na primeira colocação. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada uma amostra de 682 eleitores. O trabalho de levantamento dos dados foi realizado entre os dias 20 e 22 de dezembro agora desse ano. Ainda de acordo com o Instituto, essa pesquisa atingiu um grau de confiança de 95%, por uma margem de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais. Agora que a gente vai entrar aqui nos números, né? A pesquisa utilizou 2 cenários na modalidade estimulada, onde os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados. Nesse primeiro cenário, Silvio Barros aparece com 45,3% das intenções de voto, seguido por Flávio Mantovani com 8,8% e Homero Marchese com 8,5%. Edson Escabora, atual vice-prefeito, aparece com 8,2%. Ana Lúcia, vereadora, 6,5%. Do Carmo, deputado, né, 5,3%. Humberto Henrique, 3,1%. Evandro Oliveira, 1,6%, completa essa lista. No segundo cenário, também confirma a tendência de liderança de Silvio Barros, que atinge a marca de 50% das preferências. Edson Escabora aparece em segundo lugar com 11,6%, seguido de Homero Marchese por 9,5%. Agora tem um cenário que traz a pesquisa espontânea. O que é isso? É onde nenhum nome é sugerido, as pessoas respondem o nome que vem à cabeça. E Silvio Barros também lidera, só que com um percentual menor, né, de 13,3%. Ulisses Maia, que é o atual prefeito, é citado por 5,1% dos entrevistados, seguido por Homero Marchese, 2,1%, Edson Escabora, 1,8%, do Carmo, 0,9%, Ana Lúcia e Flávio Mantovani, ambos com 0,3%, e o Wilson Quinteiro, 0,1%. Agora eu vou passar a bola para vocês aqui da bancada. Eu gostaria de saber, começando por Edivaldo Magro, se com esses números já dá para prever, Edivaldo Magro, um possível cenário já para o ano que vem, ou ainda é cedo para pensar nisso? Oséias, os indicadores levam a crer, caso o Silvio Barros seja candidato, que ele vai ter um score, um recall já, né, de 20 anos atrás, por incrível que pareça, né, baseado nos levantamentos até agora. Vou deixar muito claro, eu ainda não vi uma pesquisa que eu poderia avalizar como confiável. Eu vou dizer sobre essa pesquisa tem 2 dados que ela não traz que eu acho muito relevante. Primeiro, a distribuição espacial geográfica, não está aqui, e outra, o índice de rejeição, igualmente não está aqui. Mas eu entendo que é indicador. A pesquisa sempre faz um raio-x daquele momento e aí você tem que entender que isso pode ser um indicativo do que vai acontecer. Tem muita água para rolar por baixo dessa ponte ainda, até considerando que o Silvio tem dito, apesar de fazer exatamente o contrário do que ele fala, né, que ele não é candidato, mas está em campanha. Está rodando a cidade toda, conectando ex-lideranças, não só ligado a ele, mas ao irmão, ao Ricardo Barros. Então não há dúvida que, em sendo candidato, é um candidato que tem um score, começa bem, né? Mas pelos indicadores aqui, eu acho que perderia no segundo turno eventual para qualquer um desses demais candidatos. Eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto curioso dessa pesquisa.
Quando você pega a espontânea, eu acho um absurdo esse resultado, o que leva a quê? Levanta suspeitas sobre a veracidade desses números. Se você tira aqui os brancos e nulos, aquele que não responderam, dos 682 entrevistados, deixa eu só fazer um breve recorte aqui sobre esse número. Geralmente tem um indicador em pesquisa que chama-se o N. Em Maringá, para você obter entre os eleitores, obter um resultado com uma margem de erro de 3,5%, de 3% a 4%, essa pesquisa tem um desvio de 3,8%, você chega a cerca de 700 pessoas para chegar nesse nível. É o chamado N da pesquisa que a gente chama, que é quando você constrói essa amostragem. Mas quando você pega isso aqui e você tira, dá 76%. Então, quase 76%, você fica com 170 pessoas apenas que amostraram, né, que falaram. E um dado curioso aqui, que o Ulisses aparece aqui. É de imaginar, ainda que quando você entrevista é espontânea, você fala em quem quiser o número, mas, a meu ver, o cidadão que está entrevistando poderia tirar o Ulisses Maia dessa conta, porque isso alteraria totalmente o score. Então, assim, você traz aqui algum problema. Então, você tem apenas 13,3% que vota no Silvio numa amostragem só de 170 pessoas. Então, você tem 69% que não respondeu, não sabe. Então, assim, está tudo absolutamente aberto, absolutamente aberto. Se você observar aqui na estimulada, você pega o Flávio Mantovani com 8,8, Homero com 8,5, Edson com 8,2, Ana Lúcia com 8,5, e logo vem o do Carmo com 5,3. Em tese, considerando o desvio de 3,8, né, você tem todo mundo empatado. Está todo mundo igual aqui. E o Silva aparece com 45% na estimulada. Mas cai todo por terra essa informação quando você pega aqui a espontânea, né, que você tem 69 pessoas que tecnicamente não sabem quem vai votar. Muita gente, tem o dado aqui, Edivaldo, 69,2% não sabe ou não responderam. Exatamente. E brancos e nulos, né? Mais 6,7% também. É isso que o cara vai botar, né? O cara hoje, é um ano da eleição, dizer que vai votar branco e nulo também é um desvio, lógico, pescado aqui pela pesquisa. Mas com relação, por exemplo, ao Ulisses Maia, a aprovação do governo dele, está bem razoável. Eu acredito, diferente do que ele divulgou recentemente, que ele tinha mais de 80%, ele está com 55%. E alguém me corrige aí com relação ao Ratinho Júnior, que eu também acho que está dentro, né, da média. E em relação ao Lula, que 55% desaprova, 39% apenas aprova o governo dele. É uma verdade, né? O Paraná é contra Lula, então até aceitável. Mas eu volto a insistir. Eu acho que essa pesquisa não nos chegou, se foi divulgada, nós não recebemos aqui, que é o índice de rejeição. É muito importante aferir o índice de rejeição. O índice de rejeição, ou ele já é consistente, qualificado, não muda, e aí você tem que entender na pesquisa por que há essa rejeição. Alguma rejeição você pode reconstruir e mudar um pouco a rejeição, mas rejeição consolidada, por isso que ela é fundamental. E quando eu falo da distribuição espacial da amostragem, eu vou citar um exemplo interessante. Se você faz uma amostragem no centro da cidade, onde historicamente o Silvio é bom, né, ele tem um recall mais interessante do que nos bairros, isso muda toda a verdade. Muda toda a verdade. Se você pega 682 pessoas e crava 300 entrevistas no centro, você muda todo o histórico da pesquisa. Então, assim, ainda é muito cedo. Eu acredito que essa pesquisa, a verdadeira pesquisa que está na mão das pessoas que encomendaram a pesquisa, ela é bem mais interessante que essa pesquisa que está em nossas mãos aqui. Deixa eu ver, então, agora a opinião do Carlos Henrique, para saber o que você achou dessa pesquisa, Carlos Henrique. Oséias, eu confesso que nos surpreende essa informação de 76% aí de pessoas que não sabem, não responderam, né, branco ou nulo. Ou seja, na não estimulada, são pessoas que têm dúvidas sobre o seu voto ainda, o que, porventura, é normal, temos um ano ainda, né? Agora, também me surpreende pessoas ainda votarem no Ulisses, porque não significa que essas pessoas nem sabem que o Ulisses já está no segundo mandato e que não poderia, né, ser candidato. E com certeza o recall do Silvio Barros, ele é muito grande, como o
o mestre Edivaldo disse. E eu posso dizer que eu já respondi uma pesquisa neste ano e ela foi estimulada, né? E eu estava no trânsito, eu ia desligar, mas eu falei, não, acho que eu vou responder, porque todo mundo pergunta se alguém recebeu uma ligação sobre pesquisa. Eu falei, eu vou responder, e eu me lembro que o primeiro nome apontado foi o Silvio Barros, né? E eu até... disse, voto nele mesmo. Falei, é o primeiro, então eu voto nele. Na estimulada. Na estimulada. Eu estava no trânsito rápido, foi o primeiro nome dito, eu queria encerrar logo a ligação e eu falei, voto no Silvio. E daí já desliguei e tal. E gostei da votação, gostei dos dados apontados do Flávio. Vou chamar ele de Flavinho aqui, de forma carinhosa. Regiane, o que você achou desses números, né, dessa pesquisa? Acho que vai ser a última pesquisa do ano aqui em Maringá, não acredito eu. Não deve sair mais nenhuma outra pesquisa. A sua opinião, o que você achou da pesquisa? Vamos começar pela data que foi feita, de 20 a 22 de dezembro, véspera de Natal, férias. Eu acho que ninguém está preocupado com eleições para frente, né? E na verdade que ninguém nem quer ouvir falar de político nessa época do ano. Então começa por aí a ter 69,2% de pessoas que não sabem ou não querem saber, que eu acho que é bem no final das contas isso daí. Olha, Silvio Barros é um forte candidato, sempre foi, não é novidade para ninguém dentro dessa cidade. Quem está chegando aqui vai ouvir falar da família Barros, sim, né? Eles trouxeram e trazem muitas coisas boas para a cidade, sempre estão aí entre todos passeando, andando, são pessoas acessíveis também, então nada mais natural que esse nome se apresente e apareça até, sim, liderando pesquisas. Não sei exatamente se essa, mas já houveram outras onde houve essa liderança dele nas pesquisas. Eu gosto de perguntar nas ruas aí, quando eu estou passeando, o que as pessoas estão pensando. E os nomes que aparecem é sempre Silvio, Escabora e do Carmo, né? Então, assim, tem muito nome aqui, até mesmo como foi colocado pelo Edivaldo, colocar o Ulisses ali não deu para entender, né? Mesmo que foi sugerido, a pessoa disse ali, não tinha o indicativo de quem era, mas, tipo, eu acho que as pessoas estão mais orientadas, né? Em relação a quem será candidato, o que mesmo, em relação à política de modo geral, né? A população, ela tá mais inserida em saber. Então, não sei, ficou meio esquisito esse negócio aí. Só pra gente finalizar esse assunto, Edivaldo Magro, você acha que aparecendo aqui o nome do Ulisses Maia pode atrapalhar algo aqui para alguém ou beneficiar alguém ou não? É que ele desequilibra o score. Eu acho que a presença do 5.1 pode ser distribuído, poderia ser distribuído de forma diferente, esse score. Mas observe, interessante, né? Ao citar Ulisses, o cidadão pensa na reeleição. Então, tecnicamente, será que teria 5,1% só numa eventual reeleição? Né? Ele não pode estar cumprindo já o segundo mandato, portanto, não pode ser candidato. Eu só faço esse recorte, Zé, com relação a... o cidadão citou, né? Acho que havia uma orientação, né, do pesquisador, normalmente é essa, que ele cita quem ele quiser. Só que aí me parece meio um mandrake, sabe? A citação dele sem a contrapartida de ser dito ao cidadão que, olha, esse número não... o Ulisses está no começo, não pode ser candidato. Mas vamos entender que está correto isso, né? Na interpretação do pesquisador, né, do Instituto, entendeu que isso é adequado, mas muda muito o score, né? Se você distribuísse 5% aqui, para quem ele votaria? Ficaria no Silvio, iria para o Escabora, para o do Carmo, para o próprio Flávio? A verdade, baseada em números, viu, Zé? Não tem absolutamente nada cravado. Eleições, principalmente as municipais, né? Exemplo de qualquer eleição, ela tem muitas subjetividades no processo, muita coisa pode acontecer e nada, absolutamente nada cravado. Por enquanto é só especulação e eu volto a insistir, né? A pesquisa correta não é essa e não está na nossa mão. Quem contratou a pesquisa e que tem todas as informações. Naturalmente também o Escabora deve ter uma curva aí de crescimento por estar na máquina, por, né, participar aí de diversos eventos da prefeitura e por aí vai.